Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Origin Health. Elon Musk, Mark Zuckerberg e Ana Helena Ubrich. O que eles têm em comum? Eles estão numa lista feita pela revista Time norte-americana das 100 pessoas mais influentes do mundo em inteligência artificial. Mas quem é a Ana Helena Ubrich? Ela é brasileira, gaúcha, farmacêutica, mestre e doutora em química, especialista em segurança do paciente e fundadora da startup NoArm, que já impactou a vida de mais de 3 milhões de pacientes com uma ferramenta que foi criada para reduzir o número de erros em prescrições médicas. Criada em parceria com um irmão, cientista de dados Henrique Dias, a ferramenta usa a inteligência artificial para apoiar o profissional da saúde na análise de prescrições em farmácia clínica. Basicamente, a plataforma ajuda a organizar medicamentos, revisar receitas, sinalizar potenciais riscos com interações e erros de dosagem. E quem vai contar tudo pra gente é a própria Ana Helena Ubrich, que participa conosco nesse episódio do podcast. Ana, já quero perguntar para você, claro, você que desenvolveu, né, junto com seu irmão essa ferramenta, como que veio essa ideia, de onde que você enxergou essa oportunidade e exatamente o que ela faz, né? Quando a gente fala de mitigar riscos na prescrição médica. O que exatamente ela consegue fazer a leitura e mitigar esses erros? O que ela faz, a ferramenta? Tá. Então, muito obrigada pela oportunidade aí de conversar com vocês. Primeiro eu vou contar como que surgiu a ideia, né? Então, eu trabalhava lá no Hospital Conceição, trabalhei lá por 10 anos como farmacêutica clínica. O Hospital Conceição, ele tem mais de 800 leitos, né? É um grupo hospitalar, contendo 4 hospitais. A gente avaliava as prescrições tanto do Hospital Criança Conceição, quanto do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Então, somando mais de 800 leitos. Então, um hospital bem grande, a gente tinha uma quantidade de farmacêuticas pequena para avaliar a prescrição antes de liberar o medicamento para daí ser administrado no paciente. Então, esse fluxo dentro dos hospitais já existe, né? Principalmente hospitais acreditados, hospitais que valorizam a qualidade, né? Então, esse fluxo lá no Hospital Conceição ainda estava iniciando, né? Então, a gente avaliava as prescrições antes de liberar os medicamentos, só que a gente tinha um volume gigantesco de prescrições para poucos farmacêuticos avaliarem. Então, a gente não tinha uma condição de aprofundar essa avaliação. Não conseguia avaliar interações medicamentosas, não conseguia avaliar os exames do paciente para comparar com a posologia. Então, tem condições de saúde do paciente que modifica a forma de prescrever. E a gente não conseguia fazer essa avaliação. Então, eu me sentia muito insegura de liberar uma prescrição sem avaliar profundamente aquela prescrição. Então, eu não considerava que a gente estava, de fato, protegendo o paciente com aquela avaliação tão superficial que a gente tinha. Então, a gente só ia conseguir avaliar, perceber erros muito, muito esdrúxulos, assim, tipo assim, uma posologia que eu ia dispensar, sei lá, 20 comprimidos, e aí eu ia achar estranho, assim, aquela posologia, né? Então, assim, quando era muito fora do padrão, até a gente conseguiria avaliar. Mas, fora isso, a gente não tinha condições de avaliar profundamente aquelas prescrições. Então, eu vi, surgiu dessa rotina o problema, né? Então, que eu conversando com meu irmão durante os domingos, em família, eu trouxe essa necessidade da gente ter mais segurança nessa avaliação, trazer de fato mais segurança para o paciente. E ele estava, na época, fazendo doutorado em inteligência artificial, lá na PUC, do Rio Grande do Sul. E a gente viu a oportunidade de mudar o tema do doutorado dele por um tema que ia impactar mais as pessoas, né? Mas que realmente era útil no dia a dia de um processo de trabalho, né? Que era dentro do hospital.
Então, apesar de ser um caminho diferente, né? Tu pegar e mudar um tema de um doutorado e teria que ter todo esse processo de alteração do tema, teria que entrar com um projeto, porque dentro, quando trabalha com dados, né, de pessoas na saúde, tu tem que colocar um projeto na plataforma Brasil, tu tem que ser aprovado pelo comitê de ética. Então, assim, a gente foi por um caminho muito mais difícil, né, para tu terminar um doutorado, no caso do Henrique, mas que a gente acreditava que o impacto ia ser benéfico, né? Essa alteração ia ser benéfica, né? Então, a gente quis ir em frente com esse desafio, né, de fazer um projeto de doutorado mais aplicado. Então, a gente colocou, né, esse projeto para ser avaliado pelo comitê de ética. Eu já tinha essa experiência, né, de escrever projetos e avaliar no comitê de ética. Então, isso cortou um pouco o caminho, encurtou o caminho para conseguir isso. E a gente conseguiu, daí, os dados para começar esse projeto. Então, daí surgiu a dor. E como que essa ferramenta funciona? Então, depois de todo o projeto desenvolvido, a gente criou dois algoritmos principais, tá? O algoritmo que detecta prescrições fora do padrão. Então, o que que ele faz? Ele olha para o histórico do hospital, tá? De determinado medicamento, digamos assim, amoxicilina, né? 500 miligramas de 8 em 8 horas. Isso é uma posologia, né? A amoxicilina é prescrito muito comumente dessa forma. Então, esse tipo de prescrição vai ser comum dentro do histórico de prescrições. Já uma prescrição, digamos que o médico tenha se equivocado e prescrito 2 vezes por dia a amoxicilina, ou 1 vez por dia, ou 5 vezes por dia, não é comum. Então, o algoritmo vai detectar que essa prescrição é fora do padrão daquela instituição, então, pegando o histórico daquela instituição. E dessa forma, o farmacêutico que está avaliando, ele vai conseguir ser sinalizado de que aquela prescrição incomum pode ser um erro de prescrição. Né? Digamos que ele tenha prescrito 10 vezes mais a dose. Parece bizarro, né? Tu pensar, 10 vezes mais, quem é que vai prescrever 10 vezes mais? Mas se tu for pensar no sistema, tu colocar um zero a mais, não é difícil de acontecer. Ou errar a vírgula na hora de calcular. Então, é uma coisa que acontece e causa danos graves nos pacientes. Né? Então, tu ter uma barreira para evitar que esse dano cause dano, que esse erro cause dano no paciente, é super importante e por isso que todas as acreditadoras no mundo inteiro valorizam essa avaliação da prescrição antes de liberar os medicamentos. A nossa ferramenta, ela, além de trazer esse algoritmo, ela traz diversos outros alertas que não são de inteligência artificial, é baseado em regras, né? Então, de acordo com evidências científicas, a gente coloca critérios para alertar o farmacêutico. O paciente é alérgico a determinado medicamento, ou o paciente tem uma posologia, tem que ajustar a posologia de acordo com a função renal daquele paciente. Então, eu pego o exame dele, calculo a função renal e defino, para esse medicamento precisa de ajuste, eu alerto o farmacêutico. Então, por mais que o farmacêutico não tenha uma formação muito profunda em relação a essas análises, a ferramenta dá o alerta para ele, ele se vê na obrigação de investigar aquele alerta. Então, acaba qualificando a avaliação da prescrição, por mais que aquele hospital não tenha tanta profundidade naquela avaliação, ele já traz diversos alertas para ajudar e apoiar a tomada de decisão. Perfeito, Ana. Agora,
Até você estava contando das conversas de domingo com seu irmão e eu fiquei com uma curiosidade. Quanto tempo, não sei se você tem esse número de cabeça, mas mais ou menos, demorou dessa ideia, né? Você agora mesmo trouxe essa questão de que envolve também a inteligência artificial, mas também alertas, então eu imagino que a ideia não já começou pronta, né? Vocês foram criando ela ao longo do tempo, até isso virar de fato uma solução. E eu acho que para além disso, também falar um pouco de investimento. Eu vi que vocês tiveram um tempo incubados no Hub de Inovação da PUC, do Rio Grande do Sul. Qual foi a importância disso, né? Se isso ajudou de alguma forma para que vocês chegassem onde vocês estão hoje. Então, conta um pouco para a gente sobre isso, sobre esse tempo, sobre essa questão do investimento e da importância dos hubs de inovação, né? Claro. Então, a gente começou lá, o projeto de pesquisa, a gente começou a escrever e solicitar a aprovação para o Comitê de Ética lá em 2017. Então, até ser aprovado e tudo, até a gente escreveu o artigo, e até que foi rápido, assim, considerando que a gente é bem workaholic, né? Então, a gente acabou publicando o artigo já em 2018, e já com várias citações esse artigo, então foi muito legal, um dos artigos que a gente tem mais citados. E então, desse momento até a gente ter a primeira prescrição foi em 2020. A primeira prescrição foi em março de 2020. E o Tecnopuc, né, onde a gente estava incubado, nos ajudou bastante nessas conexões que a gente teve lá no início e agora até hoje nos ajuda bastante. Então a gente ainda está no Tecnopuc, né? Eles nos apoiam muito até agora na questão dessa visibilidade maior que a gente teve. A gente tem um apoio da comunicação lá do Tecnopuc que é bastante importante para nós. Mas essa construção, uma das principais barreiras que a gente teve foi a questão de conseguir o primeiro hospital. O primeiro hospital para validar nossa solução é uma das coisas mais complexas de conseguir. Tu tem que ter um hospital muito focado na inovação, né? E naquele momento, quem nos abriu as portas e quem validou conosco a solução foi a Santa Casa de Porto Alegre. Então, eles têm um centro de inovação que, à época, abriu as portas para nós, que foi super importante, e as farmacêuticas que estavam lá estavam super abertas a validar essa solução. Então, tudo isso casou para funcionar essa validação, porque não só o centro de inovação precisava ter esse olhar para a inovação, mas também os farmacêuticos que estavam lá no dia a dia com várias demandas tinham que também estar dispostos a validar essa solução, e isso funcionou super bem, assim, elas se disponibilizaram a nos ajudar muito nessa validação. Uma curiosidade, né? Vocês hoje estão atendem mais de 200 hospitais, é isso, né, Ana? Quando você em todo o Brasil, quando você traz a nossa dificuldade foi, né, estava ali naquele processo, validar a ferramenta, e você citou essa questão do hospital ter um olhar para a inovação. Hoje, quando vocês vão trazer mais clientes, né, captar mais clientes, ou até dentro do modelo de negócio, vocês podem explicar mais adiante, né, de oferecer para o SUS, é qualquer hospital que pode ter essa ferramenta? Não. É preciso ter um nicho de inovação, ele tem que estar minimamente já caminhando de alguma forma em digitalização. Como que você vê isso talvez como uma barreira de oferecer esse serviço? Como que é a realidade? Cada vez mais os hospitais estão com prontuário eletrônico, né? E essa é a primeira exigência. Inclusive, a gente tem algumas demonstrações que são solicitadas de hospitais que não têm prontuário eletrônico. Aí a gente fala, não tem como, né, a gente oferecer, porque a gente precisa ter um histórico de prescrições, a gente precisa ter isso para poder apoiar a tomada de decisão e integrar, porque, na verdade, assim, se for pensar um hospital com prescrição manual, tu teria que imputar o dado num lugar para daí ser avaliado. Então, se já é difícil, né, esse processo
da farmácia clínica de ter isso no hospital, imagina tu ter uma farmacêutica para ainda ficar colocando as informações num sistema. Aí não funciona. A gente tem que estar dentro do fluxo do trabalho, né? Porque os recursos humanos dentro do hospital é muito restrito, sim, o número de pessoas disponível. Então, a gente precisa que tenha prontuário eletrônico. E também uma TI, assim, minimamente disponível para liberar o acesso para nós ao prontuário, né? E, Ana, eu acho que já ficou muito claro, né, Carol, que a ferramenta tem um super potencial, uma vez que ou o paciente vai, enfim, evitar tomar um medicamento numa dose maior ou menor do que aquela que ele deveria de fato estar tomando, ou todos esses alertas que você comentou. Agora, o que eu queria saber é se vocês já conseguiram mensurar números para mostrar esses benefícios, né? Se tem dados que você possa compartilhar aqui com a gente em todos esses hospitais que vocês já estão atuando, que mostram realmente um impacto de redução, de custo, ou até de eventos evitados nesses pacientes? Sim, a gente tem, a ferramenta ajuda muito na mensuração da economia gerada, porque acaba que os gestores dos hospitais, eles querem ver essa economia para justificar o custo que estão investindo, né, na ferramenta. Então, a gente coloca isso e aí a gente tem alguns resultados Mas não é o nosso principal objetivo, tá? Mas a gente tem alguns resultados, por exemplo, da Santa Casa de Belo Horizonte, que no primeiro ano economizou 700 mil, no segundo ano 1.300. Então, em 2 anos, eles economizaram 2 milhões de reais. É 1.300.000, né? E 700 mil no primeiro ano. Então, no total, 2 milhões de reais economizados. Mas a gente acha muito simplista, assim. É só esse cálculo das intervenções feitas pelos farmacêuticos no que economizou. Mas tem algumas informações indiretas, né, para a gente trazer, mas a gente não tem o dado em economia de números, porque é difícil medir o que tu economizou numa coisa que não aconteceu, que tu evitou, entendeu? Então, a nossa ferramenta, ela tem o propósito de evitar danos. Como é que tu vai, depois que tu evitou, saber quanto que ele causaria? Fica mais difícil de ter essa medida, né? Não daria para ser um dado real, né? Teria que ser uma estimativa em cada uma dessas prescrições evitadas, o que poderia ter acontecido com esse paciente uma vez que ele tivesse tomado, né? São muitas incertezas, eu concordo, mas com certeza tem, o que eu quero dizer é que a economia é muito maior do que essa que você trouxe, né? Porque isso é só uma parte do que vocês estão fazendo, sem contar que não é só sobre dinheiro, né? Claro que a economia é importante, mas o que você está trazendo de benefício de qualidade para o paciente, né? Exatamente. Na verdade, a gente traz esse número porque a gestão do hospital acaba valorizando isso. Mas como farmacêutico, como profissional da saúde, eu não tenho esse olhar, né? Eu não tenho, para mim, é muito mais importante tu evitar de causar um dano que deixe o paciente em estado vegetativo, ou vai para a UTI, ou tem uma morte, do que essa economia que a gente está tendo por redução no uso dos medicamentos, por uso racional desses medicamentos. É que o uso racional dos medicamentos vai impactar muito mais no que o que tu deixou de usar, e sim no que poderia acontecer se tu tivesse usado e causado um dano importante no paciente. Então, é muito mais do que essa economia nos medicamentos. Mas como a gestão do hospital acaba se interessando por esse número, a gente utiliza ferramentas bem elaboradas para que a gente consiga trazer essa informação para os farmacêuticos para comprovar que ele se paga, né? Mas é muito mais do que isso que a gente está trazendo com a ferramenta. O nosso objetivo é trazer segurança para o paciente. E também, Ana, dentro do modelo de negócio de vocês ofertam essa solução para a saúde privada, mas vocês oferecem de graça para o SUS, é isso?
Exato. Isso que mais chamou atenção, né, no reconhecimento da revista Time, né, foi justamente essa questão. Além da gente trazer uma tecnologia de ponta, então a gente tem artigo científico na Nature e nas revistas super conceituadas, a gente está entregando isso de graça para o SUS, né? Então, assim, isso que chamou mais atenção, eu acredito, da Time, né? Porque a gente tem um modelo completamente diferente do padrão. Agora, Ana, até para a gente entender, acho que a gente tem muitos ouvintes que são inovadores de alguma forma, e eu acho que é legal a gente trazer essa visão sua com relação a esse processo. Você começou falando, e já trouxe aqui algumas vezes, essa questão de que você já teve no dia a dia, né? Então, você sabia exatamente a dor. E eu imagino que isso ajude na criação de uma solução, na identificação de algo que tem um potencial. E acho que você concorda comigo. É isso, e mesmo assim, vocês foram mudando isso ao longo dessa solução já sendo implementada, já 200 hospitais. Ela é a mesma ferramenta desde o início ou vocês estão em constante atualização dessa ferramenta, né, para deixar ela cada vez mais atendendo aquela necessidade daquele local? Sim, a gente muda todo o tempo. A gente está sempre acrescentando novidades na ferramenta, tanto que assim, a gente tem hospitais que começaram lá no início com a gente, e aí a gente retoma com eles uma conversa para ver como é que está o uso e tal, e eles não estão sabendo de várias novidades. A gente até coloca, né, na ferramenta um local onde tem as novidades, né? Só que nem todo mundo consegue ter tempo para estar olhando. E como a gente muda, tem novidade assim toda semana praticamente. Então acaba que a gente tem que retomar com os hospitais se eles estão usando todas as possibilidades, né, da ferramenta. Então lá do início até hoje a gente incluiu não só para a Santa Casa de Porto Alegre durante a validação, que a gente incluiu diversas funcionalidades, mas para cada um dos clientes que solicitam, né, novas funcionalidades. Então, a gente tem um processo bem interessante de atualização e de avaliação dessas ideias, que a gente avalia, então, semanalmente, não, quinzenalmente, a gente pega todas as ideias que estão no sistema, que são enviadas para nós, e a gente vai avaliando o quanto é o esforço para a execução, né, daquela alteração, quanto o impacto para o paciente, né? E quantos clientes têm interesse naquela solução. Tudo isso a gente avalia para priorizar a funcionalidade que a gente vai executar na próxima quinzena. Então, a gente tem esse sprint aí de 14 dias, na verdade, né? Que a gente define o que vai ser feito nos próximos 14 dias. E aproveitando também essa dúvida, né, da Camila, eu acho que, de fato, muitas pessoas às vezes têm dificuldade de inovar. Isso que você citou, de estar constantemente de olho no mercado, vendo quem está com interesse nessa solução nova que vocês estão criando e de você ter essa experiência na dor exata, de saber, olha, isso aqui, de fato, é algo que a gente sente que existe essa dificuldade. Você acha que é a chave para um negócio bem sucedido? Porque muitas vezes, talvez, a solução, os desenvolvedores estão distante da realidade do mercado e criam uma solução que talvez não exista a demanda, né? Como que você enxerga esse processo, esse ciclo da inovação? Isso eu acho mais relevante do nosso caminho, é a gente ter muito conhecimento da dor, né? E eu vejo muitos negócios, a gente conversa muito com startups, né? Que não existe a dor, né? Eu estou criando uma solução para uma dor que não existe, mas eu tenho amor por uma solução, a solução que não resolve nenhum problema, né? Que ninguém sente aquela dor. E aí eu vou investir muito dinheiro para desenvolver um negócio em cima de uma solução que ninguém vê valor naquilo que está sendo produzido. Então, assim, eu acho que
Isso, antes de qualquer investimento, né, que a gente tem que ter num negócio, tem que, de fato, entender se alguém realmente tem interesse naquilo que está desenvolvendo, ou se é uma ideia fantástica, mas que ninguém vai pagar por ela, assim. E quem que vai pagar por ela também tem isso, né? Tem uma dificuldade, por exemplo, no nosso caso, quem paga pela solução não é quem está usando a solução, né? Então, assim, quem paga é o gestor e quem usa é o farmacêutico. Então, quem sente a dor é o farmacêutico. Isso tem uma dificuldade também, porque o farmacêutico ele tem que amar tanto essa solução que ele vai ter que defender para o gestor a importância dessa solução. E é isso que acontece no nosso caso. O farmacêutico é quem defende a solução. Hoje, com a visibilidade que a NoHarm tem, tem alguns gestores que estão procurando por nós. Mas é diferente quando tu coloca a ferramenta pela dor de quem defendeu ela internamente. Porque ele vai estar usando com muito gosto aquela ferramenta, né? E o engajamento é maior. Porque quem de fato está usando é quem quis aquela ferramenta. Quando essa necessidade é vista pelo gestor e é obrigado que o farmacêutico use aquela ferramenta, não funciona tão bem o engajamento, porque não foi ele que foi atrás daquela solução, ele está sendo obrigado a usar aquela solução. Então, quando tu olha um negócio novo, tu tem que ver quem que vai pagar pela solução e quem que vai usar a solução. Esses dois olhares, assim, né? Porque às vezes tu vê um problema, mas só tu tá vendo aquele problema, tu sabe, existe realmente o problema, mas quem vai pagar a conta não acha que é um problema. E ainda é muito difícil inovar em saúde no nosso país? É difícil porque os recursos são muito escassos, né? Pelo menos na parte dos hospitais, principalmente, que a gente tem mais conhecimento, mesmo a saúde suplementar tem uma dificuldade de pagar as contas, né? Então, eles têm que realmente ver valor na tua ferramenta para pagar esse valor que tu está sugerindo. Digamos assim que tu tem uma ideia fantástica, assim, que é tecnologia de ponta, mas não vai reduzir custos para a instituição e ele não vê problema na forma como está sendo feita hoje, né? Então, tu tem que ver, essa solução, hoje, como se resolve aquela dor? Porque certamente, de alguma forma, tem que ser resolvida. Ou então não tem a dor, né? Então, acho que esse olhar para esse negócio que tu está desenvolvendo, se é uma dor, quem que sente essa dor, quem que vai pagar essa conta, né? Se essa pessoa que vai pagar a conta enxerga essa dor, isso tudo tu tem que olhar antes de investir tanto tempo em uma solução, né? Agora, Ana, a gente já falou aqui mais de 200 hospitais, né? Mais de milhões de pacientes impactados. Menção na Times, mas em diversas outros reconhecimentos internacionais. Conta pra gente o que a gente pode esperar da NoHarm no futuro, o que vocês esperam dela no futuro. Nossa, nós somos muito criativos, né? Então, a gente tem vários projetos novos, várias ideias. A gente investe muito na pesquisa, mas investimento não financeiro, mas assim de esforço mental. Assim. A gente gosta muito da pesquisa e a gente acredita na inovação. Então, a gente está sempre bolando novos projetos. Agora, por exemplo, a gente está com um projeto novo de navegação do cuidado, que a gente começou mês passado, e que está com o financiamento da Humane. Então, também tem isso, né? Nós somos sem fins lucrativos e nós entregamos de graça para o SUS. Então, pela conta, se tu for ver, não fecha a conta, porque os leitos privados são muito menores do que a quantidade de leitos SUS, né? Então, para a gente fechar essa conta, a gente precisa de investimento social. E nesse projeto que a gente iniciou no mês passado, a gente tem um investimento social da Humane, que é uma instituição que fomenta
ações para atenção primária, principalmente, né, na saúde. Então, a gente está começando com esse projeto de navegação do cuidado, que a gente vai trazer inteligência artificial para identificar os pacientes que internaram por condições sensíveis à APS. Então, o que são as condições sensíveis à APS? Condições de saúde que poderiam ter sido mais bem manejadas na atenção primária, mas que, por alguma falha, né, ela foi internada. Então, assim, são condições crônicas, geralmente, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, DPOC, asma, são condições crônicas que muitas vezes levam os pacientes a serem internados. Mas se eles tivessem uma adesão melhor medicamentosa, um acompanhamento mais profundo medicamentoso na atenção primária, evitaria essas internações e essa sobrecarga do nível terciário, né, de atenção. Então, a nossa ideia é reduzir as internações por condições sensíveis à APS através de um acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes que internaram por essas condições. Então, a gente evita a reinternação desses pacientes, entende por que eles internaram e o que a gente pode fazer para melhorar a atenção primária para evitar que outros casos como esse aconteçam. Então, a gente vai atuar não só sobre as internações que aconteceram, mas também pensando em ações preventivas para que essas mesmas internações aconteçam com outros pacientes. Parabéns. É, só o que a gente tem a dizer. Parabéns para você, para o seu irmão, para todo mundo que de alguma Toda forma a equipe. Se envolve aí nesse projeto que é muito bacana. Muito obrigada pela oportunidade aí de conversar com você. Obrigada, Ana, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo episódio inédito do podcast Biotech and Health aqui na MIT Technology Review Brasil, na semana que vem. Até lá! Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.